Professora Nina, de Geografia. Olá, sou o professor Luiz César, professor de Química. E eu sou a professora Amanda, de Biologia. A gente veio hoje para falar sobre o Pantanal. Para a gente entender o que é o Pantanal, ele é a maior planície alagada do mundo e durante o ano ele tem épocas de seca e épocas em que essa planície fica inundada. Essas épocas inundadas, elas vão mais ou menos de novembro a março. E para a gente entender melhor por que essa época, por que esse ano a gente teve uma maior incidência de incêndios, é importante lembrar que em 2020 a gente teve uma seca, ou seja, não choveu a quantidade esperada no Pantanal nesse ano. O que isso vai influenciar ali naquela região? A biodiversidade do Pantanal ela é muito grande. A Embrapa Pantanal ela já catalogou mais de 3.000 espécies de plantas, além das aves e grandes mamíferos que vivem na região, como as onças pintadas. Ali dentro do Pantanal, a gente tem unidades de conservação que compreendem mais ou menos 5% do território do Pantanal, e uma dessas unidades de conservação fica no Parque Águas Emendadas, no Encontro das Águas, que compreende mais ou menos o maior número de onças pintadas por metro quadrado. Qual é a grande influência das queimadas nessa região? Quando tem uma vasta área que não é inundada, ou seja, ela acaba pegando fogo com muito mais facilidade, porque eu tenho uma matéria seca, eu acabo também com os nichos e habitats dessa região. Então, eu vou ter uma maior competição interespecífica, porque várias espécies vão competir pela região ou de reprodução, ou de colocar os ovos, ou mesmo de ninhos, né, como é o topo das árvores, que são feitos por arara azul, abelhas e outras aves. E eu também vou ter uma competição por alimentação e água nessa região que se torna muito escassa. Essa seca, ela vai ter vários fenômenos que são relacionados com isso. Um deles é a expansão agropecuária da região, que a professora Nina vai falar um pouquinho mais para vocês. Bem, como a professora Amanda já falou, a região do Pantanal é uma região de planalto, ou seja, você tem grandes áreas planas, seja no topo do planalto, seja na região dos vales. Para a geografia, o que é interessante é você compreender a correlação que isso tem com a expansão da fronteira agrícola da soja. O estado do Mato Grosso, que é onde está localizada a região do Pantanal, é o estado maior produtor de soja do Brasil. Se a gente observar o mapa, que eu vou colocar aqui para vocês agora, que mostra as regiões de maior concentração de produção de soja, é um mapa de 2013, mas isso não muda tão significativamente, né, de 7 anos para cá. Nas regiões mais escuras, você vê que são as regiões onde mais se concentra a região, onde mais concentra a produção de soja. A região do Pantanal está mais ou menos por aqui, ó. Então ela está muito sufocada, muito próxima, né, de áreas onde essa pressão da produção de soja, né, exerce sobre o bioma do Pantanal. Outra coisa importante é perceber como que essa fronteira agrícola aqui começa a ser produzida, né? A soja começou a ser produzida na região sul, por isso a gente tem essas partes bem escuras aqui na região sul, e esgotadas as possibilidades de plantar a soja na região sul, porque a gente sabe que a questão da monocultura, né, acaba sobrecarregando o solo, né? Você tem uma questão dos minerais do solo, né? Uma mesma planta ela vai absorver sempre os mesmos minerais e isso dá um desequilíbrio químico no solo que a médio e longo prazo, né, geram infertilidade nesse solo. Então o jeito é você ir para outro lugar plantar, né? Então essa fronteira agrícola foi se expandindo da região sul, adentrou a região centro-oeste, né? E já está beirando as zonas de Amazônia Legal, né? Que estão aqui nesse arco que vai do estado do Maranhão, né, passando por Tocantins, Mato Grosso, né, e chegando aqui no estado de Rondônia. Então, você vê que essas manchas já são a produção de soja. Vou mostrar só um outro gráfico para vocês, mostra também a quantidade de soja plantada
principalmente no estado do Mato Grosso, para a gente ter a noção de como o estado do Mato Grosso é realmente o maior produtor de soja do Brasil. Isso tem a ver com as queimadas. Ora, se eu tenho mata nativa numa região plana e eu quero, preciso expandir a minha produção de monocultura, eu preciso retirar essa mata nativa para preparar o solo para fazer esse plantio da soja ou de qualquer outra monocultura. E é aí que entra a questão da queimada. O fogo, vamos dizer assim, é a maneira mais eficiente e mais rápida de você retirar essa vegetação nativa. E qual é o perigo disso? O fogo, muitas vezes, a gente perde o controle dele. E ele acaba, se expandindo e entrando em zonas que não foram inicialmente previstas para serem queimadas. E uma outra questão também, como eu falei, é que a monocultura a longo prazo causa consequências mais graves para o solo e para a reprodução dessa mata nativa. Então, você tem um processo de desertificação das áreas no longo prazo. Bom, e isso também traz algumas consequências também para as cidades e também para alguns fenômenos naturais, que aí o professor Luiz de Química vai poder explicar melhor para você. Como a professora falou, a tentativa de expandir essa área para produção agrícola ou também agropecuária, também em alguns casos, é justamente dado pelo fogo, Então, existem causas naturais, certo? Do fogo, mas também causas principalmente causadas pelo homem, né? Então, o que é mais ou menos o que acontece durante essa queimada, Eu vou colocar aqui, compartilhar com vocês um esqueminha bem simples para você compreender o que é liberado durante o processo e a gente vai depois trabalhar com os problemas que abrangem devido a essa queimada. Eu acho que deu. Vocês estão vendo aí? Dá para ver. Dá para ver? Então vamos lá. Então a gente tem aqui a biomassa, Ela é constituída principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa biomassa é o meu combustível. Na presença do oxigênio, que é o comburente, tem a combustão. Quando ela é completa, tem a formação então de dióxido de carbono e água. Quando ela é completa, tem a formação de dióxido de carbono, que, conforme a gente já sabe, é um dos principais gases que afetam diretamente no efeito estufa. Quando ela é incompleta, o que ocorre na maioria das vezes, você tem a formação de monóxido de carbono, que é um gás que é substituído facilmente pelo oxigênio na hemoglobina. Dependendo da concentração, você tem até desmaios, ou quando a concentração é maior ainda, você pode levar à morte de um indivíduo. Você tem a formação também dos óxidos de nitrogênio, do óxido de nitrogênio e do dióxido de nitrogênio. Esse daqui é o principal causador da chuva ácida, que vai afetar não somente aquela região que você teve a queimada, porque você tem que lembrar que isso aqui é um gás, e por ser um gás, com a ajuda dos ventos e de outros fatores, ele vai se expandir, e se expandindo ele pode alcançar outras regiões. Regiões essas, grandes metrópoles e assim por diante. Esses gases aqui, gases de nitrogênio, os óxidos de nitrogênio, são formados principalmente devido à oxidação do nitrogênio que está presente dentro dessa biomassa. Bem, durante todo esse processo de queima, você tem a quebra de moléculas grandes, ou seja, moléculas de alto peso molecular, transformando-se, então, em moléculas de baixo peso molecular. E essas moléculas de baixo peso molecular, a maior parte delas são matérias orgânicas policíclicas. Essa matéria orgânica policíclica tem a formação de vários tipos de compostos, conforme citados aqui. Hidrocarbonetos, policíclicos aromáticos, dioxinas e furanos. Esses compostos aqui são altamente cancerígenos. Então, além dos problemas de saúde comum relacionados a problemas de respiração, você tem a formação de substâncias que podem ajudar a desenvolver câncer dentro de um ser vivo. Essas substâncias aqui, elas têm um alto poder de toxicidade, então elas são muito maléficas a um ser humano. Bem, aí eu coloquei aqui alguns tópicos, dos problemas gerados devido às queimadas.
A gente tem aqui as queimadas como a maior fonte de produção de gases tóxicos, gases que já foram citados, né, principalmente dioxinas e furanos. Produção de gases de efeito estufa, aqueles que a gente já está cansado de ouvir, né, dióxido de carbono, monóxido de carbono, gás metano. Ele altera e influencia a química e a física da atmosférica, afetando também o balanço térmico da atmosfera, que foi o que justamente a professora Amanda falou. A gente passou por um grande período de seca. Esse grande período de seca foi influenciado devido justamente a essas queimadas que têm o propósito ou de expansão de área agrícola ou também de controle de queimada, né? O que acontece? Eles fazem um controle dessa queimada para que possa estar protegendo outras áreas de proteção ambiental. Então, tipo, ocorreu uma queimada numa região, eles pensam da seguinte forma: beleza, ocorreu essa queimada, esse fogo não vai conseguir chegar a essa outra região. Então, como a professora Nina falou, dificilmente se tem um controle. E, devido a isso, você tem uma expansão muito rápida dessas queimadas, certo? Bem, gera ou agrava problemas de saúde, principalmente aqueles que estão relacionados a problemas respiratórios, né? Porque durante essa queimada aqui, conforme a gente viu, quando você tem a quebra dessas substâncias de alto peso molecular, transformando-se em baixo peso molecular, você tem a formação de outros tipos de substâncias que facilmente entram dentro sistema respiratório, ou até mesmo da corrente sanguínea. Bem, e para finalizar, né, a gente tem um dos maiores problemas, o processo erosivo da Terra e também as outras formas de degradação que ocorrem no solo. Para a gente sintetizar um pouco e fazer essa conexão, é legal lembrar que o Pantanal ele faz uma ligação entre a Mata Atlântica, a Amazônia e o Cerrado. Então, tudo que está acontecendo no Pantanal, ele não fica restrito ali, ele é levado também. Problema respiratório que o professor Luiz falou, a gente está no meio de uma pandemia, e a principal via que o Covid afeta no corpo humano são as vias respiratórias. Então, se eu tenho um aumento de gases tóxicos na atmosfera, eu também vou influenciar na respiração. Então, tudo isso acaba ocorrendo uma retroalimentação. Se a gente aumenta a queimada, aumenta a incidência de gases, que diminui a quantidade de chuvas, e aí a gente tem um impacto grande não só no Pantanal, mas sim no Brasil inteiro, né, como no clima inteiro. E só para finalizar, falar também que, como o professor bem colocou, existe a questão do fogo como um elemento do equilíbrio natural, né, do cerrado, por exemplo, mas uma coisa é o fogo que advém dessa combustão natural da vegetação nativa, e outra coisa é o fogo provocado, que, como eu disse, a gente acaba perdendo o controle e queimando uma área muito maior do que a área inicial. Então, o fogo, quando causado a partir de uma ação antrópica, né, para a expansão econômica, ele gera, sim, problemas e impactos, né, para a natureza de uma maneira geral. E, para finalizar, imagens de satélite, né, do mundo inteiro mostram essas queimadas. Imagem de satélite não mente, né, pessoal? Então, acredito eu que é algo que é inquestionável.